Admito que eu tô achando esse processo desse jogo, dessa próxima rodada, e principalmente do jogo entre o Criciúma e o Flamengo, tá virando cômico já. Tá ficando extremamente engraçado, né? Porque realmente passa pela cabeça do rubro-negro que ele pode rebaixar ou não o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E eu entendo esse processo, tá? Eu entendo esse processo e vou falar aqui o que eu sempre falei desde quando esse canal foi criado. Futebol é rivalidade. Futebol é resenha. Futebol é um querer sacanear o outro. Então, o torcedor do Flamengo que quer que o Flamengo perca o jogo para, supostamente, eles acham, rebaixar o Fluminense é legítimo. Nação flamenguista. Logo mais aí o Flamengo entra em campo contra o Criciúma, né? Jogo esse decisivo, né? Principalmente pela parte de baixo da tabela, onde o Criciúma pode ser rebaixado o Fluminense. E os tricolores estão bastante esperançosos, né, na vitória do Flamengo, que mesmo com a derrota do Fluminense, o Flamengo pode tirar o Fluminense dessa zona perigosa, né? Quem diria, né? Mas eu tô com o André aí, né? Rivalidade, né? Os torcedores do Flamengo já pediram para o Flamengo perder o jogo, coisa que eu não faço, né? Para mim, o clube de futebol tem sempre que entrar para vencer, mas tem torcedores do Flamengo aí que já tá fazendo campanha, inclusive picharam até o muro da Gávea, né? Pedindo para o Flamengo perder para o Criciúma. Não acho que vai acontecer isso. O Flamengo pode até perder, mas não porque vai entregar o jogo, né? O Flamengo vai entrar para vencer. Caráter, principalmente, eu acho também de Felipe Luiz. E os tricolores, pessoal, estão preocupados, né? Preocupados porque estão numa zona perigosa, zona essa que ninguém imaginava, né? Você já imaginou um clube entrar com favoritismo de ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e parar na segunda divisão? E o pior, pessoal, sorteio, né, do Mundial, e o Fluminense, que está no próximo Mundial de clube, pode ser o único clube que está no Mundial e joga uma segunda divisão, né, do seu futebol nacional. Isso aí também seria uma vergonha para os tricolores, né? Vamos acompanhar o corte aqui, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal Sentimento Tricolor, o link está na descrição. Vamos ver o que é que o André fala aí, né? Eu concordo com o que ele fala aí também, rivalidade, sempre o futebol vai ter isso, né? Vamos ver o que foi que ele falou aí no final do vídeo, nação. Eu deixo a minha opinião, vamos lá. Admito que eu tô achando esse processo desse jogo, dessa próxima rodada, e principalmente do jogo entre o Criciúma e o Flamengo, tá virando cômico já. Tá ficando extremamente engraçado, né? Porque realmente passa pela cabeça do rubro-negro que ele pode rebaixar ou não o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E eu entendo esse processo, tá? Eu entendo esse processo e vou falar aqui o que eu sempre falei desde quando esse canal foi criado. Futebol é rivalidade. Futebol é resenha. Futebol é um querer sacanear o outro. Então, o torcedor do Flamengo que quer que o Flamengo perca o jogo para, supostamente, eles acham, rebaixar o Fluminense é legítimo. É legítimo. Eu, ano passado, repito aqui, Fluminense e Santos e Fluminense na Vila Belmiro. O Fluminense já de férias no Campeonato Brasileiro. Eu fiz react aqui com a camisa do Santos pendurado na cadeira. Porque é isso, é rivalidade. Só que o torcedor pode querer isso. Os profissionais, eles entraram em campo e venceram o Santos por 3-0. Mesmo que o Fluminense tivesse perdido para o Santos, o Vasco não teria sido rebaixado. Quem teria sido rebaixado era o Bahia. Mas a torcida do Fluminense pedia para entregar. Eu pergunto a você, torcedor tricolor, se por acaso o Fluminense conseguisse se livrar nessa rodada agora, quinta-feira, Criciúma não ganha do Flamengo, o Red Bull Bragantino não vence o Atlético Paranaense, o Fluminense vence o Cuiabá. Se livra do rebaixamento. Digamos que o Palmeiras esteja precisando de uma vitória simples contra o Fluminense para poder se tornar campeão brasileiro e tirar o título do Botafogo. A pergunta que eu faço para você, torcedor tricolor, qual vai ser a tua escolha? Isso é rivalidade, isso é futebol. O torcedor pode pedir. O que não pode é os jogadores dentro de campo andarem, não serem profissionais. São duas situações completamente diferentes. Mas eu admito que eu acho engraçado, cara, que o desespero do torcedor rubro-negro tá maior do que o nosso. Ao ponto dos caras picharem o ninho do urubu, cara. Os
caras foram lá e depredaram o próprio patrimônio. Picharam. O Flamengo vai ter que gastar dinheiro ali, passar um cal ali, passar uma tinta. Olha lá. Entrega pro Criciúma. Cara, admito que eu achei isso engraçado. Que se foda eles. Aí usou aí a famosa frase do Abel Braga, né? Quando falou num evento lá no Fluminense, que se foda eles. E, cara, de verdade, eu acho isso extremamente engraçado. E vindo da torcida, eu acho legítimo. Assim como nós iremos fazer um dia. Tem muito torcedor rubro-negro usando o exemplo do ano passado, né? Teve até um canal de Flamengo aí que pegou um vídeo. Os caras se dão um trabalho de vir aqui no canal. Olha que eu tenho vídeo live, hein? Eles vieram aqui no canal, foram no vídeo de 1 ano atrás, quando o Fluminense jogou com o Palmeiras. O Fluminense escalou um time reserva contra o Palmeiras. E eu falei aqui, repito, falaria de novo quantas vezes forem necessárias. Cada um com seus problemas. Cada cachorro que lamba o seu rabo. O Fluminense não tinha obrigação nenhuma contra o Palmeiras. Assim como o Flamengo não tem obrigação nenhuma contra o Criciúma. Então, rubro-negros, papo pra vocês, mano. Tomara que percam mesmo. Que cada derrota do Flamengo é uma alegria pra mim. O Fluminense não precisa de vocês. O Fluminense só precisa dele. O Fluminense está fora da zona do rebaixamento, 2 pontos acima do 17º e do 18º colocado. Se vocês acharem que o Criciúma ganhar do Flamengo, que vai ser uma alegria pra vocês, também vai ser uma alegria pra mim ver mais uma derrota de vocês, que é sempre uma alegria ver os rivais se ferrando. A recíproca é verdadeira, podem ter certeza disso. É só o Fluminense fazer o seu papel. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, André, mas aí se isso acontecer, a gente vai chegar pressando de ponto contra o Palmeiras. Depende. Para isso acontecer, para o Fluminense precisar de ponto contra o Palmeiras, o Criciúma, além de ganhar do Flamengo, vai ter que ganhar do Red Bull Bragantino. Lá no Nabia Bichedinho, em São Paulo, que já poderá estar rebaixado ou não. Nesse meio de tabela, eu tô falando aqui sem colocar a tabela, né? Vamos colocar a tabela aqui, ó. Nesse meio, ainda tem o Juventude e o Atlético Paranaense. Porque se o Red Bull Bragantino chegar vivo na última rodada, significa que o Atlético Paranaense não venceu o Red Bull Bragantino. Então, na última rodada, eles vão precisar pontuar também. Então, tem muita gente achando que a briga tá exclusivamente entre Fluminense, Criciúma e Bragantino. Sendo que o Juventude e o Atlético Paranaense podem ir para a última rodada, dependendo dos resultados da 37ª rodada, precisando de ponto. O Juventude pega o São Paulo no Morumbi. São Paulo deve botar time reserva. Parece que o Zubeldia já tá dando férias pros jogadores, mas é o São Paulo no Morumbi. Os jogadores que jogarem vão querer mostrar serviço, tá? E pega o Cruzeiro na última rodada, lá em Caxias do Sul. Cruzeiro esse, que a gente sabe, nada a ver com a instituição Cruzeiro, mas sim no time comandado pelo Fernando Diniz, na qual a gente não pode esperar nada, né? Mas o Cruzeiro, ele pode chegar na última rodada, dependendo da vitória diante do Criciúma, do Juventude, perdão, para poder se classificar para pré-Libertadores. Porque joga hoje, terça-feira, às 20 horas, se eu não me engano, Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia estão brigando contra o Cruzeiro por essa vaga, por essa 8ª vaga, 7ª, 8ª vaga na Libertadores. Se empatar, o Cruzeiro tem possibilidade de passar os dois caso vença o Palmeiras. Mais difícil de vencer o Palmeiras. Se o Corinthians ganhar, o Bahia fica. Se o Bahia ganhar, o Corinthians fica. Ou seja, muito provavelmente, quase com 100% de certeza, o Cruzeiro vai precisar de uma vitória diante do Juventude para poder conseguir a sua vaga na Libertadores. Então, assim, cara, eu não tô entendendo qual é a dos rubro-negros, achando que perdendo o jogo pro Criciúma, que vão rebaixar o Fluminense. Você não sabe fazer conta, não, pô? Aqui, ó. Fluminense, 40 pontos. Criciúma, 38. É óbvio, claro e ululante que o Fluminense vai precisar ganhar do Cuiabá, né? Tem ganhado do Cuiabá. Porque também, cara, se não ganhar do Cuiabá, não vai ser o Flamengo que vai estar rebaixando o Fluminense, não. O Fluminense estará se rebaixando. Né? Ah, mas vai ter mala branca. Não interessa. O Ares deu papo ontem. O Ares gravou um vídeo muito motivacional. Cara, deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Talvez eu não consiga fazer isso aqui no momento da gravação desse vídeo. Cara, se eu conseguir, eu não vou editar não, tá? Eu vou fazer aqui em tempo real
Cara, é muito arquivo aqui no meu celular. Eu não vou conseguir fazer isso aqui agora, mas tá lá no nosso Instagram. Tá no Instagram do Sentimento Tricolor, tá? O vídeo do Arias... Coloca o áudio, né? Não tem problema nenhum colocar o áudio. Vamos colocar aqui o áudio. As palavras do Arias no vestiário do Fluminense ontem. Vamos ver, vamos ver. É que a gente é muito capaz. Não é pouca coisa. Porque não é fácil jogar aqui. Não é fácil fazer o que a gente fez. Então, minha invitação é que a gente olhe para dentro e estamos no momento que a gente precisa de todo mundo. Não só o que está jogando, é todo mundo que está aqui, os caras que estão lá no Rio. E, cara, está na nossa mão. O negócio é deixou na nossa mão. Então vamos fazer, vamos focar, vamos estar, porque a quinta, se hoje não é uma decisão, a quinta é um jogo da nossa vida. Da vida do clube, da vida de todo mundo que está aqui. Então vamos fazer, não da boca para fora, da boca para dentro, o jogo da quinta, o jogo da nossa vida. Ele fala, pra você que não entendeu muito bem o espanhol, resumindo aqui, tá lá no nosso Instagram, se inscreva, segue lá o nosso canal, nossa página, Sentimento Tricolor no Instagram, tá batendo aí quase 100 mil seguidores. Ele fala, se hoje era uma decisão de campeonato, quinta-feira é o jogo da nossa vida. Cara, isso vindo da boca do Arias me causa uma sensação bacana, porque ele é um cara envergonhado, ele é um cara tímido, é um cara que tá querendo sair do Fluminense. Então, sinceramente, esse corte aí, não sei se a Flu TV que postou, quem conseguiu esse vídeo, enfim, me surpreendeu positivamente. Porque eu não esperava que isso viesse do Arias, que ele assumisse essa liderança. Então, assim, cara, de verdade, eu vou até aumentar aqui a tela para você poder olhar nos meus olhos. Eu já falei para vocês que eu não confio em nada do que venha do Fluminense desse ano de 2024. A decepção é tão grande que eu não confio em nada e nem ninguém que venha deles. Nada que venha deles, ninguém que venha deles. Agora, porra... Discurso de um cara que é o craque do time, é o principal jogador, perdeu o pênalti, fez o gol do empate. É claro pra todo mundo sabe que ele quer sair, mas não é que ele queira sair do Fluminense, é que ele quer jogar na Europa. Ele quer sair do Brasil, ele quer morar na Europa, ele é colombiano, é um direito dele, é um direito do Fluminense também segurar ele. Se o Mário tiver mais preocupado com o bem do Fluminense do que realizar o sonho de jogador, ele segura o Arias até agosto de 2026. Mas isso aí é outro papo para outro momento, tá? Se o cara que não tem um perfil de liderança tá com esse espírito, você imagina o restante do time. Então, cara, na boa... É inegociável o resultado do jogo. O Fluminense precisa e vai vencer o Cuiabá. E aí, vencendo o Cuiabá, a gente vai para 43 pontos. E eu não tô entendendo se o rubro-negro tá só de fanfarronice mesmo, de zoeira, que tá tudo bem, é isso aí. Futebol, eu concordo, não estou repudiando as atitudes da torcida do Flamengo não, porque eu faço igual, tá? Mas se o Criciúma ganhar do Flamengo, vai a 41, o Fluminense vai a 43. E passa Juventude e Atlético Paranaense. Que aí vai depender do resultado dos jogos entre Criciúma e Atlético Paranaense. O Fluminense vai ter 2 pontos a mais. Caso o Criciúma vença do Red Bull Bragantino e o Fluminense empate com o Palmeiras, que aí caso o Criciúma vença o Bragantino e não tenha mais ninguém, que Juventude vença o seu jogo e o Atlético Paranaense vença o Red Bull Bragantino, tá? Então o Fluminense vai continuar mesmo ganhando do Cuiabá na 16ª posição. Digamos que não tem mais ninguém entre um e outro. O Fluminense só cairia se o Criciúma vencer do Red Bull Bragantino e o Fluminense perder para o Palmeiras. Um simples empate com o Palmeiras colocaria as duas equipes com 44 pontos e aí o Criciúma teria que golear o Red Bull Bragantino ou o Fluminense ser goleado pelo Palmeiras para poder tirar a diferença do saldo de gols, que hoje é de 4. Claro que isso vai depender da vitória do Criciúma em cima do Flamengo, caso aconteça, quantos gols de diferença e quantos gols de diferença o Fluminense também vai fazer em cima do Cuiabá. Então assim, rapaziada, já fiquem atentos, tá? O jogo contra o Cuiabá, o primeiro objetivo é vitória. Tá vencendo o jogo com certa facilidade, vai pra cima. Porque quanto mais gols a gente fizer no Cuiabá, claro que o importante é vencer, tá? Mas se por acaso a partida se desenhar de uma forma que a gente possa marcar mais gols, quanto mais gols a gente fizer, melhor.
Porque caso o Criciúma vença o Flamengo e caso o Criciúma vença o Red Bull Bragantino no último jogo, o Fluminense precisa do empate contra o Palmeiras e aí a diferença vai ser no saldo. Quanto mais gols a gente fizer, melhor, tá? O tempo todo aqui vocês vinham me perguntando se eu achava que o Flamengo ia entregar ou não. O Flamengo vai entregar o jogo pro Criciúma? Cara, eu jurava que, tipo, torcer pra perder, ordem vindo de cima pro Flamengo perder o jogo ou não. Mas já começou aqui a sacanagemzinha, né? Essa aqui foi uma nota do Flamengo hoje à tarde, um Twitter, eu acho. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, que é o goleiro, Léo Pereira, que é zagueiro, e Alexandro, lateral, não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. Até a hora do jogo, vai surgir jogador com unha encravada, com unha do dedo, com dor de cabeça, né? Gerson e De La Cruz já estão fora do jogo suspensos e o Gabriel Barbosa, como tá pendurado, o Flamengo alega que não vai mandar ele para Criciúma porque ele poderia tomar o terceiro cartão amarelo e estragar a festa de despedida deles no último jogo contra o Vitória. Tá bom? Então é isso. O Flamengo vai jogar com um time misto / reserva, que não significa nada. Esse time misto / reserva do Flamengo é de qualidade. E se os jogadores forem profissionais, se o Felipe Luiz for profissional, o Flamengo vai jogar para vencer, independente do que a sua torcida esteja pedindo. André, você vai torcer pro Flamengo ganhar o jogo? É claro que não. Eu vou torcer pro Criciúma perder o jogo. É diferente. É a mesma coisa, André. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa, não. Eu não vou torcer pro Flamengo ganhar. Eu vou torcer pro Criciúma perder o jogo. Eu vou torcer pro Criciúma não vencer o Flamengo. Essa será a minha torcida. Que, na minha opinião, é completamente diferente de torcer para o rubro-negro. Tá legal? Então, assim, rubro-negros, pra vocês o papo é o seguinte. A gente não depende de vocês. Nós não estamos nas mãos de vocês. Vocês podem acelerar o nosso processo de permanência na Série A caso arranquem ponto do Criciúma. Acelerar o nosso processo. Fazer com que essa permanência aconteça na quinta, caso o Red Bull não ganhe do Atlético Paranaense. Se vocês perderem pro Criciúma, tá safo. O Fluminense vai ganhar seu jogo contra o Cuiabá e vai continuar dependendo somente dele no jogo contra o Palmeiras no último domingo, que a gente ainda precisa saber se o Palmeiras estará brigando pelo título brasileiro ou não. Pode ser que o Botafogo... Se o Botafogo ganhar do Inter e o Palmeiras empatar com o Cruzeiro, o Botafogo é campeão. Se o Botafogo empatar com o Inter e o Cruzeiro vencer o Palmeiras, o Botafogo é campeão. O título está nas mãos do Botafogo. Pode ser que a última rodada não vale mais nada para o Palmeiras. E o Fluminense basta arrancar um empate caso o Criciúma vença o Flamengo e vença o Red Bull. Ou seja, é um monte de si. Tá vendo como não está nas mãos de vocês? E pra você, torcedor tricolor, que é o meu público, pra encerrar o vídeo, tá? Fica tranquilo, não cai na pilha de rival. Não cai na pilha de rival. Se os caras quiserem entregar o jogo, deixa eles entregarem. O nosso foco tá em cobrar dos atletas do Fluminense que eles deem a vida, morram em campo se for necessário contra o Cuiabá e morram em campo, caso necessário, contra o Palmeiras. Repito, vou colocar pela última vez para deixar muito claro. A classificação do campeonato é favorável a gente. O Fluminense tem 2 pontos à frente da Zona A. O Fluminense só cai se ele quiser. Nação flamenguista, essa rodada final aí de Campeonato Brasileiro, né? Promete, né? Promete, né? Tanto na parte de cima da tabela, quanto na parte de baixo, né? Os tricolores afirmam, né, que não vai torcer para o Flamengo. Vai torcer pela derrota do Criciúma, né? Sabendo que a derrota do Criciúma é justamente para o Flamengo, né? Vamos lá. Pessoal, torcedor é torcedor, né? Vai ter aquele torcedor que quer que o Flamengo perca para rebaixar o Fluminense, para complicar a situação do Fluminense, né? E não pode acontecer o time, a instituição, levar isso a sério, né? E para mim não pode, né? O Flamengo tem que entrar focado no objetivo de ganhar o jogo, né? Inclusive, eu acho que o Flamengo vai entrar, assim. O Flamengo não vai relaxar em nenhum momento, né? Felipe Luiz é um cara que
tem caráter, formação europeia. Não existe isso de o Flamengo perder o jogo para prejudicar um rival, né? Como o André aí mesmo falou. Torcedor é uma coisa, né? Torcedor querer é uma coisa. Nem sempre o que o torcedor quer acontece, né? Mas a instituição não pode pensar assim. Eu vejo assim, né? Entrar para vencer, fazer mais um jogo perfeito, mais um jogo bom. Não importa. Claro, aconteceu aí de Gerson, Dela Cruz suspenso, Léo não, Léo Pereira, Alexandro, outros jogadores aí lesionados, né? Foi apenas coincidência, não é porque o Flamengo afastou. Mas se o Fluminense for rebaixado, pessoal, não vai ser culpa do Flamengo. Como o André falou, né? Se o Fluminense for rebaixado, vai ser culpa de quem? Fluminense. Vai ser culpa do próprio Fluminense, né? Que desde o início da temporada vem fazendo péssimos jogos, né? E olha que levou sorte o Fluminense. Principalmente naquele jogo, né? Aquele jogo contra o Flamengo, né? O Flamengo jogou muito mal, né? Foi o único jogo que Felipe Luiz jogou mal com a equipe do Flamengo. Poderia ser pior, né? A situação hoje do Fluminense, né? Teve esse jogo aí do Flamengo, né? Que poderia ter sido pior. Mas é como eu digo, o Flamengo não vai entrar para perder, pessoal. O Flamengo vai entrar para ganhar. Pode perder? Pode. Pode, que faz parte do futebol, né? Nem sempre o time melhor vence, né? Mas eu não vejo o Flamengo perdendo esse jogo, né? Se caso isso acontecer, o Flamengo vai ter que jogar péssimo, né? Até mesmo pior do que jogou para o Fluminense, né? Para isso acontecer, né? Eu não espero. Eu espero que o Flamengo entre, vença e convença. Mais uma partida boa. E tire o Fluminense aí dessa zona perigosa, né? Para daqui a alguns dias a gente dizer, né? O Fluminense não caiu por causa do Flamengo, né? Você já imaginou? Só o futebol, né? Que faz um torcedor fluminense, torcedor tricolor, torcer pelo Flamengo. Como eles dizem aí, não vai torcer pelo Flamengo não, né? Vai torcer pela derrota do Criciúma. Flamengo sem vários jogadores. O Flamengo sem Gabigol, né? Que vai ser poupado para o jogo final de semana, sua despedida. O Flamengo já começa a projetar o seu 2025. 2025 promete ser um grande ano para o Flamengo, né? Pré-temporada com Felipe Luiz, isso aí é fundamental. Coisa que Mano Menezes pegou com... Mano Menezes não, né? Treinador antigo do Fluminense, né? Fernando Diniz, né? Todo mundo dizia, é Guardiola, a imprensa é Guardiola. Calma, pessoal. Fernando Diniz é um treinador limitado, né? Só que os torcedores, né, às vezes, até mesmo, né, os rivais, fica cego, né? O cara ganhou o quê? Porque vão pelo que ele ganhou. Ganhou Libertadores. De Maria. Ganhou como? O Inter podia ter decretado sua classificação já no jogo do Maracanã. Não fez. Foi para o Rio Grande do Sul. O Inter poderia ter passado por cima naquele jogo. Não passou. O Fluminense pega o Boca. O Boca poderia ter vencido e olha que era um dos piores times do Boca dos últimos tempos. Não passou. Resumindo, o Fluminense não jogava aquele futebol que todos enxergavam, né? Só os torcedores e a mídia que enxergavam esse futebol apresentado pelo Fluminense. Nessa temporada, é o time a ser batido, é o time a ganhar tudo, é o time que vai ganhar o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e finda isso aí que você tá vendo, né? Não ganhou nada e o final ainda pode ir para uma segunda divisão, que seria triste para os tricolores, né? Eu acho que o Fluminense não vai, né? Não pela sua capacidade, mas sim pela incapacidade dos outros, né? Bragantino, Criciúma principalmente, né? Eles não vão conseguir vencer seus jogos. Eu acho que inclusive o Fluminense ainda termina na frente do Juventude, né? É o que eu acho, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.